Olá a todos, o meu nome é Érica Rieira e eu sou membro do Comitê Executivo do Procurement Club. O Papo de Comprador é um programa feito para você, comprador, com muito carinho, trazendo assuntos relevantes com pessoas que são referência no mercado. Olá, eu sou o André Gugel, membro do Comitê Executivo do Procurement Club, e o Papo de Comprador de hoje é sobre modelo de contratação de startups. Qual o segredo que a gente tem ou que teríamos aí para contratar startups no mundo de compras de hoje? Os patrocinadores do Papo de Comprador são a Vipan, Viagens Corporativas e Eventos, Level, Soluções Especializadas em Procurement, e também contamos com o apoio de RC Online. Olá, pessoal. E os convidados do episódio de hoje são o Adriano Nagahashi, que é Head de Procurement, IT and Digital International da Sanofi, o Mário Rezende, que é Procurement Director da Danone, e o Gabriel Aleixo, Head de Inovação da Level Group. E já iniciando a primeira pergunta, em sua visão, as empresas estão abertas a contratar uma startup ou preferem os fornecedores tradicionais? E eu queria começar com você, Adriano. Entendo que as empresas têm que estar abertas a contratar startups. Lembro que quando entrei na Sanofi em 2016, o CIO responsável pela América Latina até então, Luiz Hamilton, ele me chamou para uma reunião com um fornecedor e daí eles fizeram, a apresentação institucional. Mostraram um portfólio de serviços, produtos, e logo na sequência, ele me emendou para o fornecedor. Isso que vocês mostraram, a maioria das empresas de tecnologia já fazem, O que vocês têm de diferente? E aí a reunião mal tinha começado e tivemos que fazer o encerramento, claro que mantendo aí toda a diplomacia e cordialidade. Algumas semanas depois, a gente teve uma reunião aí com outro fornecedor, que não veio com absolutamente nada, somente com caderno, e uma caneta aí na mão. E aí, daí a gente se apresentou e eles falaram um pouco da empresa e na sequência queriam entender, quais que eram as nossas principais dores, nossos pain points. Então a gente ficou até o final da reunião, mais de uma hora, e depois de alguns dias eles voltaram, com algumas propostas bem interessantes, para a gente. Ou seja, a primeira empresa que eu falei para vocês, que mencionei aqui, é aquela tradicional mesmo, que não teve a capacidade aí de reagir às mudanças do mercado, não tiveram aí orientação, às necessidades do cliente. E a última, ela também era tradicional, mas com um olhar assim atento às necessidades do cliente. Então, nesse aspecto, falando um pouco das startups, eles, na grande maioria, já vêm com um modelo de negócios aí bem definido, pronto, escalável, e em sua grande maioria disruptivo para ofertar para o cliente. Então, é isso. E você, Gabriel? Bom, imagino que, em função até da necessidade das empresas implementarem políticas de diversidade e até mesmo essa onda de capitalismo consciente, as empresas estão vendo no engajamento com startup uma forma de atender a esse novo contexto. E, além disso, eu entendo que a porta de entrada da inovação passa pelo engajamento das startups, uma vez que elas podem acelerar as entregas e também trazer modelos de remuneração bastante alinhados com o desafio da organização naquele momento, trazendo aí um valor maior para os acionistas. E você, Mário, o que acha? Eu acho, na verdade, que a gente está num processo de transição. As empresas ainda não estão completamente abertas, mas elas estão se abrindo ao modelo das startups. Ainda existem alguns desafios do ponto de vista de compliance, de como contratar, de modelos de contratação, modelos de remuneração que precisam ser esclarecidos, mas eu acho que é um processo contínuo. Isso vai acontecendo ao longo do caminho. Não existe nada pronto nesse sentido, mas as empresas estão se abrindo aí, se construindo esse caminho com as startups em conjunto. Acho que essa é a visão. Bom, a pergunta aqui é o seguinte, na visão de vocês, qual a diferença que existe entre uma startup e uma microempresa que começou ontem a operar e está querendo ganhar mercado, ganhar grandes clientes? Qual é a diferença fundamental que vocês entendem existir entre uma startup e uma empresa jovem? O que é uma startup, no final das contas? Eu vou começar com você, Gabriel. Legal. Excelente pergunta. Bom, no meu entendimento, essa distinção reside na forma de capturar financiamento. A startup ela nasce numa configuração muito alicerçada com um investidor anjo, um venture capital, enquanto que as empresas jovens ou pequenas
estão mais vinculadas ao tradicional financiamento bancário ou alguma forma de incentivo. E acho que no final do dia isso faz toda a diferença, né? Porque a startup ela já nasce com uma necessidade de crescer de forma muito veloz e rápida, né? E isso, obviamente, vai impactar na captura de resultado. Uma vez que ela tem que gerar valor rapidamente, ela tem que ter uma execução bastante precisa, e isso pode estar favorecendo lá na ponta o contratante, que vai estar recebendo essa entrega de uma forma mais ágil do que no modelo tradicional. Legal. E você, Mário, o que você acha? André, na verdade, eu costumo conceituar a startup da seguinte forma. A startup, ela nasce de uma dor que as empresas têm, as organizações têm, e um grupo de pessoas, né, de técnicos, eles se dedicam a resolver a dor, né? Então, isso, a base de uma startup, para mim, é isso, né? Então, é essa dor que existe, que ninguém consegue curar, e esse grupo de pessoas se reúne para tentar resolver esse problema. E as empresas tradicionais, ou empresas mais jovens e pequenas, são empresas que nascem com modelos de negócios já consolidados. Elas não exploram necessariamente a questão da inovação como base para o negócio deles, né? Mas eu iria muito na linha de conceituar a startup como uma empresa que é uma organização que nasce para curar uma dor que existe e que ninguém trata, né? Legal. E você, Adriano? Eu entendo que as empresas jovens elas não possuem modelo de negócio que permite escalabilidade e crescimento exponencial, né? E isso acontece porque inovação e agilidade não estão enraizadas na cultura da empresa. Então, não existe uma orientação ao cliente, mas sim no produto. Então, eles podem sim ter sucesso hoje, mas não se atentam que o negócio pode não ser relevante no futuro, né? Meio que parafraseando o Jeff Bezos, né, o CEO da Amazon. Então, trazendo um pouco para nossa realidade, pegamos como exemplo as empresas de eventos, né? Quantas delas estavam preparadas para promover eventos digitais? Restaurantes self-service, né? Quantos deles possuíam dados de cliente para promover campanhas em canais digitais, ou até mesmo parcerias, né, com empresas, né, com startups de entrega de comida? Ou seja, elas não foram ágeis, não são ágeis, não tiveram capacidade para responder rapidamente às mudanças do mercado e até reagir, né, os clientes já migraram para a concorrência. Então, o consumidor brasileiro ele é o mais infiel à marca no mundo. Se as empresas não tiverem esse olhar atento, né, aos clientes, eles terão grandes problemas. Eu posso pegar o meu exemplo, né? Eu já tive carros de 4 marcas e 4 marcas diferentes. Então, se eles não tiverem esse olhar atento, né, com certeza vai ter um grande problema aí para sobreviver aí no mercado. Pelas respostas até agora, a gente tem percebido que as questões, né, como as startups são formadas, em qual é o olhar, e até a sua composição, né, a gente falamos um pouco de financiamento e etc., são muito diferentes das empresas tradicionais, né? Então, quando as empresas buscam a contratação de uma startup, em geral, elas utilizam também uma avaliação, um processo convencional, ou elas acabam criando uma rota alternativa que viabilize essas contratações, né? Existe uma adaptação das empresas nos seus processos para permitir essas contratações, ou conseguem utilizar os seus métodos tradicionais? Queria começar com você, Mário. Ô, Érica, eu acho que se a gente seguir a rota tradicional, dificilmente você vai conseguir trabalhar com startups. Eu acho que você precisa criar caminhos alternativos, né? Vou dar um exemplo, né? Se você num modelo de contratação ou requisitos de fornecedor, você for exigir, por exemplo, balanço de 3 anos do cara, né? Às vezes a startup nasceu tem 30 dias, né? Então ele não vai te dar balanço de 3 anos, né? Aí você quer pagar o cara com 90, 120 dias, né? Talvez ele não tenha nem os 90 dias de vida ainda. Então dificilmente você vai conseguir trabalhar com essa galera se você for pela rota convencional. A experiência que eu tenho é a experiência de criar rotas alternativas, tá? Você precisa criar mecanismos que você consiga aprovar, obviamente tentando mitigar os riscos que uma contratação de um fornecedor traz para a organização, mas sim você precisa criar rotas alternativas, prazos de pagamento diferenciados, análises de todas as questões que envolvem, né, a habilitação de um fornecedor. Você precisa organizar isso de uma outra maneira, mitigando os riscos da companhia. Legal. E qual a sua experiência, Adriano? Não, estou totalmente de acordo aí com o Mário, né? Por exemplo, na Sanofi a gente implementou aí o Fast Track, né, para facilitar o onboard de startup.
Mas para projetos mais estratégicos e por sugestões da área de compliance, né, a gente optou em ter uma certa cautela, né, nesses casos, promovendo assim a avaliação reputacional de PJ e pessoa física, né, assessment dos investidores anjos, e se existe aí potenciais conflitos de interesse aí, e tem toda a questão de assessment relacionada à questão de proteção de dados e cybersecurity. Como vocês bem sabem, né, entrou a Lei Geral de Proteção de Dados, né, e a gente tem que tomar muita cautela, né, em relação a fazer um onboard e garantir, né, que a camada de segurança das startups sejam tão robustas, né, como empresas tradicionais que já cuidaram, né, desse layer. Bacana. E você, Gabriel? Eu concordo com o Adriano e com o Mário. Eu acho que o toolkit da área de compras precisa ser revisado, né? Até porque o modelo tradicional está muito alicerçado ainda numa formatação de negociação através de grandes empresas, né? Então, sem dúvida, esse é um ponto relevante, mas eu arriscaria ir até um passo adiante. Eu acho que a questão, né, de trabalhar bem soft skills, né, a empatia, se colocar no lugar do outro, entender as dores da startup, o momento que ela vive e também um engajamento mais próximo com as áreas de negócio, né, eu acho que vão permitir aí uma captura de valor e, sem dúvida, uma sustentabilidade e longevidade desse relacionamento. Pessoal, eu queria só explorar um pouquinho mais essa pergunta numa questão que eu acho que a gente não falou propriamente, que é a questão do processo. O comprador está acostumado com o processo tradicional, mesmo processo de sourcing, de fazer um sourcing list, investigar mercado, montar lá uns critérios de avaliação, com TCO, etc., para escolher o fornecedor. Vocês entendem que para contratar uma startup, esse processo atende? Assim, já colocando a minha opinião, me parece que não. Essa rota alternativa passa também por uma questão de processual, né? O que vocês acham? Vou começar contigo, Gabriel. Sem dúvida. Eu acho que o alicerce é uma metodologia, uma abordagem mais ágil, né, para facilitar o onboarding da startup. Porque, naturalmente, a área de compras ela tem um foco demasiado em compliance. E quando a gente vai para uma startup, a gente precisa ser um pouco mais flexível, né, nesse sentido. Até mesmo no que tange a aprovação de minutas, né? Falar de 2 meses para aprovar uma minuta contratual para uma startup, que muitas vezes tem 2 meses de vida, é algo muito impactante. Sem falar também nas questões de prazo de pagamento, e a gente tem visto também que as empresas que têm conseguido extrair maior valor do engajamento de startups são as médias empresas, porque muitas vezes elas conseguem uma interlocução direta na área de compras, né, com a área de negócio, e eles passam a ser o facilitador dessa transição que requer, novamente, muita flexibilidade e adaptação a esse modelo. Legal, Mário. O que você acha, cara? O processo tradicional, com cotação, 3 propostas, etc., e uma startup que você está tentando trazer para dentro da tua empresa. Como é que casa isso? André, eu vou contar um pouco da experiência que eu tenho nesse sentido, cara. Eu acho que a gente, como área de compras, tem um papel fundamental de liderar esse processo de interação com startups, tá? E de criar os mecanismos, né, cercando de alguma forma as questões de compliance, as questões de avaliação de fornecedor, né? Você não pode simplesmente desprezar isso, mas você precisa criar essas rotas alternativas. Mas a gente deve propor isso à organização, né? Muitas vezes nós somos a área de interface com o mundo externo dentro da organização, né? Eu tenho uma experiência que eu passei uma empresa que trabalhei, em que a gente organizou, a área de compras liderava esse processo de interação com startups, a gente organizou alguns pitches com startups e a gente, num determinado momento, selecionou uma startup para fazer um trabalho com a turma da fábrica, né? E aí eu me lembro do cara, o cara foi visitar a fábrica, né? Houve aquele primeiro approach e tal, apresentamos, o cara foi visitar a fábrica e os engenheiros da fábrica estavam com a mentalidade normal de uma organização grande multinacional, né? Vamos fazer um piloto, daqui a um tempo a gente avalia o piloto, aí define se escala o piloto, você precisa passar por todo o processo de contratação e tal. Aquele processo normal, longo, né? E o camarada da startup falou o seguinte, falou, cara, eu não tenho tempo para isso, né? Eu preciso pagar minhas contas. Então, ou você vai me dar uma oportunidade de fazer isso aqui dentro e te provar o valor dessa inovação que eu estou trazendo para você, ou eu vou botar minha mochila nas costas e vou embora.
Aí o engenheiro da fábrica me ligou, né? Pô, como é que eu faço para contratar esse cara, né? Como é que eu faço para seguir o processo com ele? Eu falei, cara, não sei também, né? Vamos criar o processo a partir de agora, né? E a gente modelou uma forma de iniciar essa relação. O processo se provou dentro do prazo a inovação se provou dentro do prazo proposto pela startup, e a partir daí definiram escalar isso dentro da organização, né? A área técnica definiu escalar. Mas se não houvesse esse conflito, não houvesse vamos dizer, primeiro a startup desafiar o modus operandi da engenharia da fábrica, depois a fábrica, o pessoal técnico desafiar a área de compras em como contratar isso, e a área de compras propor um novo modelo para essa contratação, a gente não teria saído do lugar e não teria aproveitado essa oportunidade, né? Então, do meu ponto de vista, é isso. O que eu tenho tentado fazer é, na medida do possível, facilitar o processo, né, dessas contratações, né, criando alternativas dentro dos procedimentos normais de uma organização, mas como compras propor essas soluções de tecnologia para a organização. Porque como a gente quer essa interface com o mundo externo, muitas vezes nós é que vamos ter que puxar isso, né? Vou dar um outro exemplo agora recente. A gente está tentando desenvolver uma solução técnica para uma dor que a gente tem e vamos dizer, a categoria em que a Danone atua. As outras empresas no Brasil têm, no mundo tem também a mesma dor. A gente está tentando desenvolver uma solução para isso nas vias tradicionais, né? Bom, o que a gente fez agora? Nós pegamos um hub de startup que a gente é parceiro e lançamos o desafio dentro do hub. Sinceramente, eu não sei se vai vir alguma coisa diferente de lá, né? Mas eu brinco com os meninos aqui dizendo o seguinte, falou, moçada, bom, o que a gente está tentando desenvolver é uma solução de corte lá diferenciada para um determinado material. Eu falo, pô, para quem é da minha idade vai se lembrar das facas guincho lá do passado, né? Se tinha faca guincho que cortava tudo, não é possível que uma startup não vai criar isso para mim, né? Não é possível que globalmente a gente não consiga desenvolver essa ferramenta de corte, né? Enfim, um pouco. Eu acho que a área de compras tem esse papel provocativo e de criar alternativas. Se for pelo processo normal, a coisa não acontece. E talvez você perca muitas possibilidades de negócio e de inovação se ficar travado nos processos tradicionais. Bacana. E você, Adriano? Bom, em primeiro lugar, gostei bastante do que o Mário Rezende comentou, né, a respeito do papel de compras na busca por inovação. Né, o que a gente vê hoje é a proliferação de aceleradoras, né, e basicamente o papel de uma aceleradora é estabelecer a conexão entre o ecossistema de startup e as empresas, né, e a gente fica no dilema, né, quem que vai fazer a busca por inovação, né, através de startups? Vai ser a aceleradora ou vai ser a área de compras? Então, o comprador ele tem que desenvolver uma capacidade aí de fazer esse scouting de startup, né? A gente vai falar mais em frente a respeito disso. E voltando um pouco sobre a forma de contratação, né, entendo que se a gente está falando de uma startup com modelo de negócios inovador, não faz sentido você colocar uma empresa tradicional na concorrência, né, porque eles terão que desenvolver a solução do scratch, do zero, e com certeza vai ficar mais caro. E mesmo que a solução ela passe por um processo de comoditização, eu acho que o comprador ele tem que ter autonomia, né, para fazer esse screening da startup no mercado. Então, de novo, requer que ele tenha assim, conhecimento em modelagem de negócios, conceito de piloto, MVP, roadmap, negociação de software as a service, mapa de contexto, proposta de valor, manutenção evolutiva, entre outros fatores. Agora, quando falamos de um produto de prateleira, COTS, né, que a gente fala, eu acho que os compradores eles têm que colocar uma startup no processo, né, junto com empresas tradicionais. Aí eu te dou um exemplo assim de 2017, né, de uma negociação que a gente conduziu aqui para Chatbot, né, e através de leituras aí de papers do Gartner, Forrester, eu cheguei aí nas principais empresas, né, que forneciam esse tipo de empresa, de produto, né, no caso IBM, Google, Microsoft, Amazon e mais uma startup do Silicon Valley. E aí no final o resultado foi impressionante. A startup era a única que possuía um modelo de negócio diferenciado, né, enquanto todos cobravam aí pela licença, suporte, a parte de setup, chamadas de API, startup cobrava por engajamento bem sucedido, né, ou seja, o payback foi imediato, né, e só para que vocês tenham uma ideia, o setup foi feito por um estagiário, porque as plataformas estão ficando mais user-friendly, né, utilizando menos a parte de código, mais o conceito de drag and drop. Isso aí também serve para RPA também. Até aproveitei essa iniciativa aí para desenvolver um MVP, né, de um bot para a área de compras, e hoje ela faz parte aí do roadmap global aí da Sanofi. Um caso bem interessante. Bacana, bacana, Adriano. E foi legal que você comentou sobre as competências que o comprador tem que ter, né, para lidar com esse tipo de contratação. A gente já em alguns episódios anteriores
já tocou nesse assunto, né, das competências dos compradores, quais seriam as novas competências, o comprador do futuro e etc. E aí a gente ainda não tinha mencionado este tipo de competência, né? Então, agrega mais à lista das competências que são necessárias, que serão necessárias daqui para frente, para que os compradores estejam aptos, né, a lidar com esse tipo de contratação, né? Então, coloque aí na sua listinha, né, estudar e aprender e se interessar aí por esse novo tipo de tecnologia, porque daqui para frente vai acontecer muito. E a gente volta semana que vem com a segunda parte. Obrigada, a gente se encontra lá.